Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, o vereador Matheus Wesp vai apresentar propostas de alteração na lei do transporte privado de passageiros. Possibilidade de emplacamentos fora de Passo Fundo, de que veículos emplacados em outras cidades também comecem a circular em Passo Fundo por meio dos aplicativos, a eliminação dessa taxa de operação fixa, a manutenção do tributo de ISSQN, que a Uber não se negou a pagar. E em reunião, motoristas e empresários avaliam as possíveis mudanças. Com os ajustes agora que vai ser feito, vai ficar melhor não para as empresas, volto a falar. As empresas continuam a mesma coisa, mas vai ficar melhor para as pessoas que querem colocar os seus carros à disposição da população. Vai ficar muito melhor. Agora, no Jornal da Câmara. No final do ano passado, o Legislativo aprovou um projeto que regulamentava o sistema de transporte privado de passageiros. Proposto pelo vereador Matheus Wesp, o texto estabeleceu normas para que aplicativos como o Uber pudessem operar na cidade. Porém, com a notícia de que a empresa não iria oferecer o serviço aqui, parlamentares apresentaram alterações à lei. A nova matéria modifica pelo menos 7 itens da atual legislação. Wesp comentou que o município é diferenciado por ter aprovado a lei antes mesmo da vinda das empresas. Primeiramente, eu gostaria de afirmar para todos aqueles que nos acompanham que Passo Fundo foi uma cidade pioneira na legislação desse tipo de matéria. Por que pioneira? Nós somos a primeira cidade do interior do Brasil a regulamentar a legislação do Uber sem a vinda do aplicativo. Todas as outras cidades que regulamentaram essa questão já contavam com o funcionamento desse tipo de atividade. Passo Fundo, e juridicamente isso é primoroso, pois é difícil de construir esse tipo de diálogo jurídico de tão alto nível, como aconteceu aqui na casa quando aprovamos a matéria, aprovou uma lei antes mesmo do funcionamento do aplicativo. E naquela época, em julho de 2017, quando nós divulgamos vastamente a nossa intenção de trazer empresas como o Uber, o Cabify, o Garupa, o Safer a Passo Fundo, eu recordo, poucas cidades no Brasil tinham regulamentado esse tipo de assunto. Porto Alegre, Curitiba, Vitória, Brasília. E nós nos embasamos nessas legislações que já estavam contando com o funcionamento da empresa Uber. E nós adotamos essa legislação para Passo Fundo em julho de 2017, mais ou menos uns 8 ou 9 meses atrás. É claro, a nossa lei só foi aprovada em dezembro de 2017. De lá para cá, muita coisa mudou. Nós podemos ainda citar que agora mesmo, em fevereiro de 2018, o Congresso Nacional emitiu uma nova lei, uma lei que regulamenta todos os aplicativos no Brasil. Isso também, é claro, afeta as leis que foram anteriormente editadas. Por quê? Porque o Congresso, que até então não havia se manifestado sobre esse assunto de modo definitivo, agora entendeu que cada município deve fazer uma lei. Vejam, deve fazer uma lei. Não é pode fazer uma lei, devem fazer uma lei para autorizar o funcionamento desse tipo de serviço. Recentemente, o Uber iniciou operação em diversas cidades gaúchas, incluindo algumas da região norte do estado, como Erechim e Carazinho. Para o vereador, essa notícia não desqualifica Passo Fundo, mas reafirma a luta iniciada ainda em 2017. Ele salientou também que as mudanças na legislação passofundense foram protocoladas depois da aprovação da lei federal. Passo Fundo já se adiantou nesse processo, mas como, por exemplo, nós agora temos que reanalisar a nossa lei à luz da lei federal, algumas adequações devem ser feitas. Isso não deve ser visto com nenhum conflito, com nenhuma má elaboração da nossa legislação. Pelo contrário, são adequações aos fatos. Por quê? Porque até então a empresa Uber não precisava se preocupar com o varejo, diríamos assim, com a legislação de cada cidade. Até mesmo nas cidades que eu citei, como Porto Alegre, Curitiba, não havia fiscalização por parte do Poder Executivo dessas leis. E a empresa Uber, como o Cabify ou o Safer, não se preocupavam com essas legislações. Com a manifestação do Congresso e a necessidade de que cada cidade faça sua própria lei sobre o assunto, a empresa Uber começou a se preocupar com o tema. E isso é natural, não há nenhuma crítica a isso. É claro, a empresa Uber, principalmente pelo trabalho que eu, o vereador Roberto Tozon, o deputado Marcel Van Hatten, estamos fazendo desde julho de 2017, acabou vindo para a região norte. Eu não tenho dúvida, todo o trabalho de propaganda, de divulgação, de visitas que fizemos à empresa Uber para mostrar a necessidade desse serviço para a região norte, fez com que a empresa viesse à região norte.
Eu até fico muito entristecido em ver que pessoas nos acusam de tentar barrar a vinda do Uber, quando fomos nós, eu, o vereador Roberto Tozon, o deputado Marcel Van Hatten, que começamos a discussão para trazer esses aplicativos para cá. Não fosse a nossa divulgação, não fosse a nossa luta para trazer esses aplicativos para as cidades da região norte, a Uber nem saberia onde é que fica Passo Fundo e a região norte do estado. Por quê? Porque nós somos uma região interiorana e a empresa Uber, como o Cabify e o Safer, não atuam em regiões interioranas. Fato ainda mais peculiar, porque a nossa cidade, que faz parte dessa região interiorana, criou uma lei, diferente até mesmo daquilo que as capitais fizeram. E para esclarecer ainda mais o assunto, há alguns dias o vereador conversou com o gerente de políticas públicas do Uber no Brasil, Ricardo Ribeiro. Segundo o VESP, na oportunidade, Ricardo acenou positivamente para o início das atividades da empresa em Passo Fundo e explicou por que elas ainda não começaram. O Ricardo Ribeiro me disse: Matheus, nós queremos cumprir as leis, queremos pagar os tributos, pagar os impostos, mas alguns pontos nós queremos ser importante rediscutir, para que depois, principalmente Passo Fundo, que foi uma cidade pioneira que começou esse processo, possa servir de exemplo para outras cidades. E eu não vejo como isso pode ser um demérito para a nossa cidade, pelo contrário, quando na história do Brasil, Passo Fundo pode servir de exemplo para outras legislações, não conheço. Não conheço mesmo, e esse é um assunto tão novo, tão recente, que eu tenho uma alegria de estar, juntamente com o vereador Roberto, com o deputado Marcel Van Hatten, liderando na companhia dos demais vereadores que também concordam com nossas medidas. E por isso, é claro, nós temos que rediscutir algumas coisas da nossa legislação. Por exemplo, nós cobramos uma taxa de circulação obrigatória que é fixa. Ora, essa taxa de operação ou de circulação fixa é injusta, a meu ver, para motoristas que trabalham nos aplicativos em horários distintos. Imaginemos um exemplo. Eu trabalho 2 horas no aplicativo e pago a mesma taxa que uma pessoa que trabalha 12 horas. Creio não ser justo. Nossas emendas que foram protocoladas na manhã de segunda-feira por mim e pelo vereador Roberto Tozon para adequar a nossa legislação municipal à lei federal tratam desses temas. Possibilidade de emplacamentos fora de Passo Fundo, né, de que veículos emplacados em outras cidades também comecem a circular em Passo Fundo por meio dos aplicativos, a eliminação dessa taxa de operação fixa, a manutenção do tributo de ISSQN, que a Uber não se negou a pagar, algo que é inédito, porque até então havia ainda uma discussão se essas empresas deviam fazer essa contribuição ou não. A discussão também feita até pelo próprio vereador Patrick, do aumento do ano de vida útil dos veículos de 5 para 10. Todas essas discussões nós estamos fazendo junto à empresa Uber e com outras empresas também. Nós visitamos outras empresas também ontem em Porto Alegre. Então, isso tudo tem que ser adequado para que nós possamos ter uma lei limpa, redonda, dizendo assim no vocabulário mais simples, para que depois o aplicativo possa começar a funcionar sem problemas. Por quê? Algumas pessoas que estão já fazendo uso desses aplicativos em outras cidades, se porventura a legislação que será feita no momento futuro nessas cidades ocasionar alguns problemas, elas gerarão conflitos que nós, por exemplo, estaremos evitando. E eu não vejo como isso possa ser uma coisa negativa. Eu creio que é muito oportuno nós aguardarmos 40 dias, 60 dias ou 50 dias para termos uma lei redondinha, do que nós, por exemplo, acelerarmos o passo e termos um processo jurídico totalmente truncado, de difícil compreensão, que possa até gerar danos jurídicos a terceiros. E eu tenho plena certeza que depois de aprovado esse tema, as pessoas estarão agradecendo por nós termos feito um processo jurídico inigualável no Brasil. Repito, no Brasil, porque poucas capitais tiveram coragem de discutir esse tema. Até mesmo São Paulo, maior cidade do Brasil, não possui uma legislação como Passo Fundo possui. Lei que cria direitos, da segurança jurídica, da estabilidade e evita confusão na cabeça das pessoas. E depois do intervalo, vamos conhecer outras propostas de alteração à lei do transporte privado de passageiros. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado.
Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Estão abertas as inscrições para as 3 novas oficinas oferecidas pela Coordenadoria do Idoso. Pessoas com mais de 60 anos interessadas em participar das aulas de teatro, canto e pilates devem procurar a coordenadoria no antigo quartel, com um comprovante de endereço, carteira de identidade e uma foto para fazer a inscrição. Informações pelo telefone 3312-9366. E para não deixar dúvidas sobre as propostas de alteração da lei que regulamenta o transporte privado de passageiros, o vereador Matheus Wesp promoveu ainda uma reunião no plenarinho da Câmara. Confira agora como foi a atividade que reuniu parlamentares, empresários e motoristas. Inicialmente foram apresentadas as novas propostas. Além de Matheus Wesp, elas foram protocoladas pelos vereadores Roberto Gabriel Tozon, Márcio Patucci e Patrick Cavalcante. Eles defendem que as modificações são oportunas para suprir as demandas da população e dos prestadores de serviço. Então, as nossas 2 sugestões que foram feitas, reconhecendo já a atual legislação existente aqui no município de Passo Fundo, é que, primeiro, todo o banco de dados, né, de informações que existem e que ficarão, né, à disposição de cada aplicativo, quer seja de dados dos usuários, a atual legislação prevê que haja um compartilhamento com o poder público. Nós estamos retirando essa situação até para que consigamos, né, ter uma privacidade, até uma garantia por essas informações. E o segundo momento é que os veículos, né, que passam a ser necessários para esse transporte não precisam necessariamente ser emplacados em Passo Fundo. Por quê? Porque agora, com a tributação, com a necessidade de ser tributado ou especializado a cobrança do ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, então há necessidade de que todo prestador, né, dessa atividade tenha uma residência, tenha um domicílio, uma prestação de serviço aqui na nossa cidade. Então, a gente vê que essas 2 medidas aí elas vão facilitar, né, ou seja, que todo interessado possa se associar a um aplicativo e prestar esse serviço à comunidade de Passo Fundo. O Uber fez então a dita nota em jornais locais aqui falando que não viria a Passo Fundo por causa de alguns empecilhos na nossa lei. De imediato o vereador Matheus me ligou e a gente tratou de fazer uma revogação em todas essas cláusulas, né, que tratavam, ou melhor, que de uma maneira ou outra acabavam prejudicando o intuito inicial do projeto, que era facilitar a vinda do Uber, né? Questão da liberação para que veículos emplacados fora da cidade possam transitar, né, possam operar em Passo Fundo agora, pela nossa alteração. É possibilitado a questão do compartilhamento do banco de dados, que foi um grande empecilho também. O Uber alegou a questão da segurança, né, dessas informações. Também foi retirada essa exigência, entre muitas outras também, como o tempo mínimo, né, de uso do veículo, né, que foi aprovado com 5 anos. Agora até o vereador Patrick apresentou uma alteração para ser possibilitado que veículos com até 10 anos de uso, né, possam ser utilizados no Uber. Também foi revisto nessa nossa alteração e na do vereador Patrick também. Entre outras menores, mas acredito que os três principais pilares, né,
são esses que eu acabei de te citar. Para a construção dos projetos, eles buscaram o posicionamento de motoristas e de proprietários dos veículos utilizados para o transporte. Entre eles está o criador do aplicativo Garupa, que já opera no município. O Garupa é uma empresa gaúcha, né? Na verdade, brasileira e gaúcha. Nós desenvolvemos ela já tem 1 ano e 6 meses e ela iniciou sua operação na cidade de Santa Maria, em maio de 2017. Né? E logo ali em julho nós viemos a Passo Fundo já, porque o nosso plano de negócio, o nosso modelo de negócio é que as cidades de pequeno e médio porte também devem ter acesso a esse tipo de ferramenta, entendeu? Então essa era a nossa visão, é a nossa visão na verdade. Então nós iniciamos por cidades menores, né? E aí também a gente vai pegando, não tem como negar que a gente vai pegando conhecimento, vai pegando know-how no negócio, né? Vai pegando experiência para poder, vamos dizer assim, encarar os grandes centros, as cidades com mais volume, né, de trabalho. Marcondes pontua ainda que Passo Fundo deve servir de exemplo para outras cidades. Passo Fundo nos chamou a atenção desde o começo, quando logo que nós viemos visitar, como é o Garupa é um produto brasileiro, é um produto nosso, né? Como modelo de negócio, a gente tem o primeiro objetivo nosso em chegar na cidade é apresentar para a população e fazer o relacionamento com a cidade. Então nós vamos no executivo, no legislativo, no secretário da pasta, você está entendendo? Então a gente faz esse relacionamento. E nos chamou a atenção quando nós chegamos aqui é que logo fomos pegos pelo vereador Matheus Wesp e a vontade dele em querer fazer o projeto e a casa querer fazer o projeto e apresentar para a cidade, entendeu? Então nos chamou bastante atenção. Diferente de algumas outras cidades que a gente já correu nesse Brasil, que pode-se dizer assim, a inércia, né, dos poderes em querer discutir essa matéria. Aqui não, aqui foi de pronto, de bate-pronto, e aí a casa montou o projeto, a casa votou, aprovou e levou para o executivo e o executivo sancionou. Aí era tudo que eu queria, né? Imagina, um aplicativo gaúcho, brasileiro, e eu podia sair, né, gritando aqui para lá para cima, Paraná, Santa Catarina, dizer, ó, tem uma cidade lá no interior do Rio Grande do Sul chamada Passo Fundo, que os caras já aprovaram o projeto, e eu recém estou iniciando os trabalhos lá. Então eu fiquei muito contente e garanto para vocês, Passo Fundo foi uma cidade modelo nesse segmento. Foi olha, eu arrisco a dizer que foi a primeira cidade que saiu o projeto do legislativo para o executivo. O diferencial dos aplicativos de transporte é justamente a liberdade que os motoristas dispõem para operar. Segundo eles, embora regulamente e evite impasses com outras categorias, a legislação vigente vai contra algumas ideias que caracterizam o serviço. Por isso, a categoria acredita que as alterações vão facilitar o trabalho e favorecer a instalação de outras empresas. A lei ela foi criada, né, no intuito de ajudar, de agilizar a vinda das empresas. Mas ela teve umas arestas, ela teve alguns itens ali que não as empresas não ficou favorecida, mas a população que quer exercer, que quer fazer essa função, que quer dar essa carona, entendeu? Então, com os ajustes agora que vai ser feito, vai ficar melhor não para as empresas, volto a falar. As empresas continuam a mesma coisa, mas vai ficar melhor para as pessoas que querem colocar os seus carros à disposição da população. Vai ficar muito melhor. Conforme o vereador Matheus esboçou para nós ali, elas foram perfeitamente tudo o que nós esperávamos dessa lei. Tá? Ela foi, como que se diz assim, foi tirada uma dúvida nossa de tudo que estava ocorrendo. Agora nós com essa lei passada por eles para nós, ficou excelente. Tudo certinho como nós temos que trabalhar. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!